Nosso universo sempre nos intrigou e confundiu, repleto de mistérios e fenômenos que permanecem sem explicação, apesar de nossos melhores esforços para compreendê-los. Alguns eventos estão além da nossa compreensão. A chuva de carne do Kentucky. Em 3 de março de 1876, os moradores de Olympia Springs, no condado de Butte, Kentucky, testemunharam um dos fenômenos mais estranhos da história, o que ficou conhecido como a chuva de carne do Kentucky. Durante vários minutos, pedaços de carne, variando de pequenos quadrados a grandes pedaços de até 10 centímetros, caíram do céu. O evento cobriu uma área de cerca de 90 por 45 metros, e a carne emitia um odor forte e desagradável. 2 moradores locais que provaram a carne acreditaram que era de carneiro ou veado. Apesar de muitos esforços para explicar o ocorrido, ninguém conseguiu determinar de onde a carne veio. Não havia relatos de perda de gado ou caça na região, o que deixou as autoridades perplexas. Várias teorias surgiram para explicar o incidente. Uma sugere que um grupo de abutres voando pela área pode ter regurgitado suas refeições, fazendo com que a carne caísse. Outra teoria é que um grande grupo de urubus, assustados por algo, vomitou sua comida. No entanto, nenhuma dessas explicações justifica plenamente a quantidade e a forma como a carne se espalhou pela área. Até hoje, a chuva de carne do Kentucky continua sendo um dos eventos mais inexplicáveis e bizarros da história, intrigando cientistas, historiadores e curiosos. O desaparecimento de D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem conhecido pelo pseudônimo de Dan Cooper sequestrou um Boeing 727 durante um voo de Portland, Oregon, para Seattle, Washington. Após o avião pousar em Seattle, Cooper recebeu $200 mil em dinheiro de resgate e 4 paraquedas, ordenando que o avião decolasse novamente em direção à cidade do México. Em algum ponto entre Seattle e Reno, Nevada, Cooper abriu a escada traseira do avião e saltou na noite, levando o dinheiro do resgate consigo. Uma extensa investigação do FBI foi conduzida, mas Cooper nunca foi encontrado. Sua verdadeira identidade permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram sobre quem ele poderia ser e o que aconteceu com ele. Alguns acreditam que ele era um ex-paraquedista, enquanto outros sugerem que ele poderia ter sido um funcionário de uma companhia aérea, familiarizado com os sistemas do avião. Alguns teóricos até acreditam que ele não sobreviveu ao salto, considerando as condições climáticas desafiadoras e o terreno onde poderia ter aterrissado. Apesar de toda a atenção e recursos dedicados a resolver este caso, o destino de Cooper continua desconhecido. Seu ousado assalto e desaparecimento misterioso continuam a fascinar o mundo há décadas, sendo um tema constante de especulação e intriga. O Santo Graal é um dos artefatos mais procurados da história, com lendas que o cercam há séculos. Segundo a tradição cristã, o Graal foi o cálice usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Também se diz que foi usado por José de Arimateia para coletar o sangue de Jesus durante a crucificação. O Graal é frequentemente associado a poderes místicos, incluindo a capacidade de conceder vida eterna, o que o tornou um objeto de fascínio por gerações. Ele inspirou inúmeros mitos, incluindo as famosas lendas arturianas. Com o tempo, surgiram diversas alegações sobre a localização do Graal. Alguns acreditam que os cavaleiros templários o descobriram durante as cruzadas e o esconderam para protegê-lo. Outros sugerem que ele poderia estar escondido em locais como a Abadia de Glastonbury, na Inglaterra, a Catedral de Valência, na Espanha, ou até mesmo em Fort Knox, nos Estados Unidos. Apesar de muitas expedições e buscas exaustivas, a existência e a localização exata do Graal permanecem um mistério. A busca pelo Santo Graal continua a ser uma fonte de admiração e emoção, com pessoas de todo o mundo ainda esperando desvendar seus segredos. Sua atração persiste, assim como a questão de saber se o lendário artefato realmente existe ou se é apenas um símbolo de algo mais profundo. A Arca da Aliança, uma relíquia reverenciada na Bíblia hebraica, é um mistério que tem cativado a imaginação de muitos. Descrita como um baú dourado contendo as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, a arca era considerada um símbolo da presença de Deus entre os israelitas. De acordo com relatos bíblicos, a arca foi construída durante o êxodo do Egito e levada para batalhas, garantindo a vitória dos israelitas quando estava presente. A última localização conhecida da arca foi no Templo de Salomão, em Jerusalém, mas seu desaparecimento após a invasão babilônica em 586 a.C. deixou historiadores e arqueólogos perplexos. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras teorias sobre o destino da arca. Alguns acreditam que o profeta Jeremias a escondeu antes da conquista babilônica, possivelmente em um local secreto perto de Jerusalém. Outros afirmam que a arca foi levada para a Etiópia,
onde estaria guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. Outra teoria popular sugere que ela está escondida sob o Monte do Templo, em Jerusalém, em uma câmara secreta conhecida como Poço das Almas. Apesar de várias buscas e investigações, a localização da arca permanece desconhecida. Sua possível descoberta é um dos mistérios mais duradouros e intrigantes da história, continuando a fascinar aqueles que buscam respostas. O misterioso sinal UAU. Em agosto de 1977, o astrônomo Jerry Eman estava conduzindo uma busca por sinais extraterrestres no radiotelescópio Big Ear, em Ohio. Enquanto revisava os dados de uma varredura do espaço profundo, ele se deparou com um sinal extremamente incomum e poderoso. O sinal, que durou 72 segundos, foi tão impressionante que Eman marcou no papel impresso do computador e escreveu "UAU" ao lado, dando ao sinal seu agora famoso nome. Esse misterioso sinal foi captado em uma frequência de 1420 MHz, um valor crítico porque é a frequência na qual o hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, emite radiação. Alguns especulam que essa frequência poderia servir como um canal de comunicação universal para civilizações inteligentes. A intensidade e a duração do sinal coincidem com o tipo de assinatura que se esperaria de uma fonte interestelar, levando a especulações de que poderia ser evidência de vida extraterrestre. Apesar de várias tentativas para detectar o sinal novamente, ninguém conseguiu replicá-lo, e sua origem permanece inexplicada. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar o sinal UAU. Alguns acreditam que ele pode ter sido causado pela passagem de um cometa ou até mesmo por reflexos de uma fonte terrestre, como um satélite. No entanto, essas explicações falharam em justificar completamente a singularidade do sinal. O sinal UAU continua sendo um dos mistérios mais fascinantes na busca por vida extraterrestre.